Governo federal quebra patente de medicamento anti-AIDS. Candidatos na França são a favor do Brasil no Conselho da ONU. Frear aquecimento global e evitar caos climático é possível, segundo o relatório da ONU. Caio Postman comenta as principais notícias da semana na coluna X da Questão. E na estreia da coluna Os 10 Mais, Leonardo fala sobre as 10 maiores bilheterias do cinema. E ainda as principais notícias da semana, agora, na edição de notícias. Boa noite. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou na sexta-feira o licenciamento compulsório do remédio Favirenz, o que na prática representa a quebra da patente do medicamento. Lula afirmou que, se for necessário, o mesmo poderá ocorrer com outros remédios. O Efavirenz é um antirretroviral consumido por 75 mil pacientes de AIDS na rede pública brasileira. A estimativa do governo é que a quebra da patente traga uma economia de 30 milhões até o ano de 2012. Segundo o Ministério da Saúde, é a primeira vez que o Brasil decreta o licenciamento compulsório de um medicamento. Com a medida, o país poderá importar genéricos do mesmo medicamento. Bom, mudando de assunto agora, é hora de estreia na edição de notícias. Hoje, na estreia da coluna Os 10 Mais, o comentarista Leonardo fala das 10 maiores bilheterias do cinema. Nos 10 mais falaremos sobre as 10 maiores bilheterias da história do cinema. E em 10º lugar, protagonizado pelo astro mirim mais pago até hoje na história do cinema, Esqueceram de Mim, que faturou em todas as semanas que foi exibido nada menos do que 285 milhões. Em 9º lugar, O Império Contra-Ataca, que foi o segundo filme da trilogia clássica de Star Wars. Arrecadou nas semanas em que foi exibido 290 milhões. Foi lançado em 1980. Independence Day, na nossa 8ª posição, que arrecadou 306 milhões nas suas semanas em que foi exibido, que foi lançado em 1996, que teve como astro principal Will Smith. Em 7º lugar, O Retorno de Jedi, a última parte da teologia clássica de Star Wars, que arrecadou um pouco mais do que Independence Day, 307 milhões de dólares, em 1983. Em 6º lugar, O Rei Leão, clássico da Disney, que arrecadou 313 milhões, que foi lançado em 1994. Em 5º lugar, o histórico Forrest Gump, que arrecadou 327 milhões nas semanas em que foi exibido, que também foi lançado em 1994. Em 4º lugar, O Parque dos Dinossauros, a primeira parte, que arrecadou 407 milhões e foi lançado em 1993. ET, o Extraterrestre, que arrecadou em 3º lugar, que arrecadou 408 milhões, que foi lançado em 82. Em 2º lugar, Guerra nas Estrelas, que arrecadou 467 milhões em 1977, que foi a primeira parte. Em 1º lugar, isolado no nosso ranking, Titanic, com a marca histórica de 592 milhões. O filme, que tinha tudo para ser um desastre, acabou se tornando o maior fenômeno do cinema da atualidade, que foi lançado em 1997. Esse foi os 10 mais dessa semana. Os candidatos à presidência da França deram sinais de que são favoráveis a que o Brasil ocupe uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU depois de uma reforma no órgão. Nicolas Sarkozy acredita que o Brasil é perfeitamente legítimo para ocupar a vaga que seria destinada na reforma do Conselho a um país da América Latina. Menos explícita, a socialista Ségolène Royal disse que também ficaria feliz se o Brasil fosse designado para ocupar a vaga. Segundo a candidata, uma reforma no Conselho de Segurança da ONU é favorável, mas não cabe à França decidir a qual país latino-americano será concedida a vaga. Salvar o planeta da crise climática já tem um preço, cerca de 2% do PIB mundial.
O número é do IPCC, o painel de clima das Nações Unidas, que apresentou em Bangkok, na Tailândia, a terceira e última parte de seu relatório de avaliação. O texto, cujo sumário executivo é dirigido aos formuladores de políticas públicas, trata da mitigação do efeito estufa. Ainda não se sabe quanto o custo pode representar em dólares. O valor do PIB mundial medido até 2005 é de 44,6 trilhões, mas não é possível estimar quanto será em 2030, ano de referência com o qual o IPCC trabalhou. Hoje, 2% desse valor são de 892 bilhões, mais de 80% do PIB do Brasil. Embora não recomende aos governos que caminho tomar, o relatório apresenta 3 futuros possíveis para a humanidade, na forma de 3 cenários de redução de emissões de gases de efeito estufa, em especial o dióxido de carbono. É hora de ficar informado sem perder tempo. Vamos ver o que foi notícia nessa semana. Aquecimento global ainda pode ser freado. Octávio Frias de Oliveira é sepultado em São Paulo. Chaves e Morales avançam na estatização de energia. Relatório da ONU defende etanol de cana. Lula quebra patente de remédio contra a AIDS. Avião do Quênia cai e mata mais de 100 pessoas em Camarões. Bom, depois de uma semana de férias, depois feriado, da folga, Caio Postman está de volta e ele comenta hoje as principais notícias da semana na coluna X da Questão. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, reduziu na última reunião a taxa de juros da economia brasileira em 0,25 pontos percentuais. Com isso, a Selic caiu para 12,25% ao ano. Pela primeira vez, os juros no Brasil estão no menor patamar da história, porém ainda assim estão elevados se comparados a de outras economias emergentes, como China e Índia, que deverão ter este ano crescimento recorde. O site de notícias G1 aponta que a inflação brasileira, segundo estimativas do IPCA, continua dando sinais de queda livre. A projeção para os próximos 12 meses recuou de 3,64% para 3,59%, e para 2008 as estimativas estão em 4%. Quanto ao crescimento econômico para 2007, o crescimento projetado pelo mercado deverá ficar em 4,1%, abaixo das estimativas oficiais de governo, que espera crescer 4,5% neste ano e 5% em 2008. Um fato importante é que nos últimos anos nossa economia vem apresentando aos investidores números que significam uma maior solidez nos fundamentos macroeconômicos. As exportações estão em alta, risco Brasil está abaixo de 200 pontos, temos mais de 100 bilhões de dólares em reservas cambiais, o superávit da balança comercial está em alta e deverá ficar acima de 40 bilhões de dólares, além do aumento do volume de capital que os investidores estrangeiros deverão aplicar na economia brasileira, que neste ano deverão ficar acima de 18 bilhões de dólares. Outro dado importante é que a relação dívida-PIB continuará em trajetória de queda, de 43,9% para 43,7% até o fim de 2007, segundo as projeções de mercado. Sem dúvida, a economia de nosso país passa por um ciclo sustentável e consistente de desenvolvimento. Os indicadores econômicos e sociais têm mostrado avanços significativos, porém há de se considerar que o Brasil, apesar destes bons números, tem desperdiçado oportunidades de promover reformas estruturais que possam elevar ainda mais o nosso potencial de desenvolvimento econômico e social. A carga tributária elevada e a burocracia estatal inibem os investimentos empresariais na cadeia produtiva. O resultado disso é o aumento do desemprego e da informalidade. Além do governo arrecadar muito com sua salada de impostos, não oferece à sociedade em contrapartida uma melhoria das condições gerais de vida coletiva. Temos um sistema educacional falido, um aparelho de coerção estatal corrompido com a infiltração do crime organizado nas fileiras do Estado jurídico e legal, um sistema de saúde sucateado pela ingerência do poder público na eficiência deste serviço vital e um povo acomodado com as bolsas esmolas que aprisionam as mentes destes indivíduos quanto à reivindicação de seus direitos básicos. Passadas as eleições, o presidente Lula não disputará um novo mandato, mas a imagem que os futuros pensadores da sociedade brasileira imprimirão à sua biografia nos livros de história. Tomando como uma citação Os Lusíadas de Camões, escritor português, abre aspas, um fraco rei faz fraca a forte gente,
Fecha aspas. Esperamos que o governo retome o diálogo sobre que futuro será deixado para os brasileiros que virão. Caio Postman, em O X da Questão.